continuando a história que a gente já tem visto, do capítulo 9, quais são os pontos importantes aí no texto? O primeiro ponto importante do texto aparece no verso 2, logo após a saída de Noé e seus filhos e os animais da arca, uma referência feita aqui do vínculo entre os homens e os animais a partir do dilúvio. E aqui tem um texto que deixa evidenciar esse distanciamento entre os animais e o ser humano, em função de um passar a ter medo do outro, que é o caso do que acontece com os animais. E isso está entrelaçado com o fato de que também os animais passaram a ser caça e passaram a ser alimento, o que em tese não acontecia antes do dilúvio, como regulação normal daquilo que era alimentação humana. A partir da arca, por conta até da inexistência de comida na terra, em função da destruição do dilúvio, se autoriza a ingestão de carne, alimentos cárneos em função disso. Para essa provisão, Deus já tinha deixado dentro da separação dos animais da arca, como a gente viu no capítulo 6 e 7, os tipos de animais que poderiam ser comidos e os que não poderiam. E aí entraram na arca 7 casais dos animais que Deus chamava de limpos ou de puros, que poderiam ser parte da dieta humana, e um casal de cada animal considerado impuro ou imundo, não parte da dieta humana. Então, esse desenho, depois que sai da arca, passa a ser o desenho aplicado entre os que saíram da arca e que seguiam as normatizações de Deus nesse quesito. Isso obviamente não ficou assim. Com o passar dos anos você vai percebendo pela própria estrutura da história bíblica que os seres humanos não só não retornaram para a dieta de base, ou seja, não abandonaram o alimento cárneo assim que a terra voltou a produzir, como também estenderam a lista por conta própria e passaram a comer de tudo que desejavam comer. Então essa referência que está aqui no texto de Gênesis 6 a 8 e agora confirmado no 9, ela é modificada com o passar dos anos pelo distanciamento do próprio povo que ia nascendo dos caminhos previstos por Deus. Uma outra coisa que aparece nesse texto é uma referência a algo que não existia na Terra até o dilúvio, que é esse fenômeno que a gente está acostumado a ver hoje do arco-íris. O acontecer do arco-íris só é possível em determinadas condições meteorológicas que não eram presentes na população ou na Terra antes do dilúvio. Antes do dilúvio, todo o modelo climático e estrutura da Terra era uniforme. Você não tinha esses eventos que a gente tem hoje de chuvas, de nuvens, etc., da forma como vemos hoje. Essa estrutura é uma estrutura posterior ao dilúvio em função da alteração climática da Terra, da alteração do posicionamento da Terra. Se a gente volta ao Gênesis capítulo 1 e 2, lá na descrição da criação, uma das referências que a gente tem na criação é o fato de você ter uma única superfície seca versus todo o restante ao redor da Terra, água. A Pangeia do dilúvio provoca a separação dos continentes, as estruturas se deformam, a Terra perde a inclinação do seu eixo, modifica a sua situação climática, a atmosfera muda de formato, passa a ter lugares gélidos como os polos, você tem lugares absolutamente quentes como a linha equatorial. Então esses elementos eles são modificações pós-dilúvio. Antes do dilúvio isso não existia, portanto você não tinha esses fenômenos visíveis. Após o dilúvio, passa a ser visível toda vez que você tem uma chuva ou passa a chuva, fenômenos semelhantes a esse em função da umidade, posicionamento de luz, etc., o que provoca o surgimento desse fenômeno natural chamado arco-íris. Esse arco que surge em sequência ao dilúvio, Deus coloca como o símbolo do pacto entre ele e o ser humano, de que a Terra não seria mais destruída com outro dilúvio. A próxima destruição que a Terra passasse seria a destruição final mesmo, aquela descrita no fim dos eventos proféticos de Mateus, de Apocalipse, de Daniel, em relação à vinda de Cristo. Mas a Terra não seria mais destruída outra vez antes disso. Então, e aí fica esse sinal como uma referência. Portanto, toda vez que a gente vê um arco-íris no céu, ele é um símbolo, é uma lembrança de que um dia a Terra passou por esse fenômeno e que ela não será mais destruída dessa forma outra vez ou dessa maneira outra vez, por promessa direta de Deus. O texto termina com uma situação que ocorre na família de Noé. Noé acaba se embebedando
com o que bebeu da sua própria vinha, e nessa situação de perda de domínio próprio, ele acaba ficando nu dentro da tenda dele, alto em função do álcool, e um dos seus filhos desrespeita o pai. Ele entra na tenda, vê o pai naquelas condições, em vez de proteger o pai daquilo que estava passando, sai fofocando pelos vizinhos. Isso chega aos ouvidos dos irmãos. E quando ele conta isso para os irmãos vão até lá, cobrem o pai, mudam essa condição. E ao mudarem a condição do pai, e o pai voltar ao seu juízo depois que passa o efeito da bebida, ele descobre o que aconteceu. E aí aparece no texto uma referência de que Noé olha para o seu filho e para o seu neto, e por conta daquele erro há uma consequência que aparece na história, que aqui diz que Canaã e os seus descendentes seriam servos das outras famílias, dos outros descendentes de Noé. Seriam famílias que viveriam nesse processo de litígio, e de fato isso é o que acontece quando a gente olha para a história, o que ocorre na história desse povo, até lá na frente, quando o povo de Israel retorna à terra de Canaã, é que os cananitas perdem a sua terra, perdem a sua estrutura. Então, durante todo o tempo de história daí para frente, há um conflito que termina com o povo de Israel na invasão de Canaã, que são os descendentes de Sem. Outra parte dos que invadem os reinos da área norte de Canaã, que são os descendentes de Jafé, que acabam conflitando aí com esses filhos. Portanto, a descrição do capítulo 9 já começa a apontar para algumas coisas que vão vir para a história seguinte do povo pós-dilúvio. A parte inicial não necessariamente, mas a parte final ela já é referência histórica. Então, assim que saiu da arca, a gente já começa a ter os primeiros sinalizadores de eventos que estão presentes na história geral. Se a gente for ao mundo da história geral, da história secular, a gente vai começar a encontrar os rastros desses elementos presentes na história, assim como o capítulo 10 inteiro, que é a descendência dos filhos de Noé. Então, esses descendentes que estão lá no capítulo 10, vários deles são povos que nós conhecemos até hoje, e que se você for lá nessas regiões e começar um processo de pesquisa arqueológica, você vai esbarrar nesses sujeitos que estão listados no capítulo 10 ou no capítulo 9. Você vai acabar cruzando com esses nomes. O que traz para a gente, como a gente tinha visto quando estudou o capítulo 5, uma referência histórica do texto do Gênesis. Apesar de Gênesis falar de coisas que estão antes do dilúvio, portanto pré-história bíblica, no sentido daquilo que acontece antes da história geral bíblica, você já começa a encontrar, a partir do capítulo 9, elementos de ligação desses sujeitos que viveram antes do dilúvio com a história posterior ao dilúvio, o que faz uma ligação precisa entre a história geral, a história secular e a história bíblica. E isso é um fato bastante interessante quando a gente pensa que o texto bíblico é um texto de caráter sobrenatural e não científico. Apesar disso, ela referencia a história com uma precisão muito grande, o que denota que mesmo que a gente tenha que ter fé para acreditar em Deus no fenômeno bíblico, a Bíblia não é um livro escrito às cegas. Ele é um livro que tem um processo religioso enquanto sua formação, mas tem uma sustentação muito sólida, com todos os pés fincados na história geral. E, portanto, você pode checar a história bíblica, verificar a validação dos eventos que a Bíblia diz. O restante do texto é simplesmente um relato para a gente ter aí como referência de como as coisas aconteceram na historinha aí do Noé e a saída dele da arca. O texto que fica por final para a gente estudar é a Pangeia humana. A gente tem a Pangeia física ou geológica, descrita na estrutura do dilúvio, e agora no capítulo 11 depois, como estudo, a gente tem a Pangeia humana, que é a separação dos seres humanos se espalhando pelo território antigo e pelos continentes, dando a origem àquilo que a gente conhece como a civilização atual, as civilizações modernas. Então, essa estrutura de como isso aconteceu, todos os eventos disso, é a descrição do capítulo 11, e a partir do capítulo 12 em diante já é foco exclusivo na história do povo de Israel, dos descendentes de Sem. Então, até o 11 a gente está vinculado com a nossa história. Do capítulo 12 em diante é a história do povo hebreu, a formação do povo hebreu e o crescimento desse povo ao longo da história inteira aí da Bíblia. Feito?
Esse é um capítulo mais simples do que os outros que a gente estudou. Não tem grandes complicadores, né? Bom. Moisés, Diga. voltando no 8, Diga. eu creio que eu perdi uma parte da explicação, mas eu lembro depois em casa, eu fiquei com uma dúvida. Eu só achar aqui, tem uma parte que fala do ano 615, se não me engano. Vamos lá. Aqui, ó. Sucedeu o quê? No primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Ok. Então essa é a cronologia desde o... Essa é a cronologia de Noé. Você voltar lá no capítulo 6 e 7, quando começa o dilúvio, você vai ter a referência de quando as águas do dilúvio caíram. 601 da contagem de quando iria cair. 601 da idade de Noé. Entendi. Ok? Vou voltar aqui no capítulo 7, se alguém me ajudar aí a achar a referência. Deixa eu ver o verso. Tinha Noé 600 anos de idade. Isso, verso 11. Mudaram a terra. Então você tem lá 600 anos da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias. Então 17 de... Vou pegar o nosso calendário, tá? Não é esse o caso, mas só para ficar fácil. Então 17 de fevereiro de 600. Na realidade, 17 do segundo mês na cronologia mosaica, tá? Nos meses hebreus. De qualquer forma, 600 anos, tinha Noé no segundo mês, aos 17 dias. Bom, se eu vou para o capítulo 9, para o capítulo 8, eu tenho quando o dilúvio termina. Portanto, se ele terminou no 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram as águas, e depois, no segundo mês, aos 27 dias, a terra estava toda seca, e Noé sai, então eu sei quanto tempo ele ficou na arca. Portanto, eu sei todo o tempo que durou o dilúvio. Então, o dilúvio, até secarem as águas, ele vai até o dia primeiro do mês primeiro. Portanto, quase 350 dias de água. Aí quando a terra seca por completo, passou um ano. 1 ano e 10 dias. Entre chover, estabilizar, decantar, tá seco para você poder descer. 1 ano e 10 dias. Esse é o tempo total do dilúvio. Não tinha nada a ver, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui no nosso encontro, mas por isso que anota aí, tá? Essa parte aqui do descontentamento dele quanto a cobrir, não cobrir, etc. Até hoje não entra nessa confusão. A impressão que dá é que eles estão fazendo uma coisa certa e aí ele tem que ser... Você está falando sobre Noé com Canaã? Isso. Então, qual é o problema? O que Cão deveria ter feito quando entrou na tenda e viu o pai dele naquelas condições? Coberto o pai, colocado o pai para dormir, parado o processo ali, não tinha que ficar espalhando para todas as tendas. Quando ele espalha para todo mundo e vai, conta aos irmãos, isso vira fofoca entre todos os que estão lá. Então, essa fofoca tira a autoridade do pai. Porque ele estava naquelas condições, não porque ele quis, ele estava naquelas condições porque não se deu conta que ele tinha bebido algo que ia fazer mal. E aí bebeu, fez mal, ficou alto, perdeu o senso das coisas. E aí o outro ainda vai e faz zombaria em cima. Não, é porque eu não tinha nem entendido essa parte da zombaria. Já entendi que ele pegou o pai dele, entre aspas, levou embora, né? Mas sem olhar desde o pai. Não, quem faz isso são os dois irmãos. Quando os dois irmãos ouvem que o pai está naquelas condições, eles pegam uma capa, entram na tenda, cobrem o pai, põem o pai para deitar. Quando o pai volta ao juízo, é que ele descobre o que aconteceu. Aí quando ele descobre o que aconteceu, ele fica bravo com o filho mais novo por conta disso, de que ele não agiu da forma correta. Ele desrespeitou o pai na frente de toda a família. E por que Moisés teve interesse de inserir esse trecho? Simplesmente uma questão de lição. Lembra que Moisés está escrevendo isso lá no tempo do povo de Israel. Essas referências que tem aqui são fundamentos de como Deus lida com a questão do respeito familiar e uma série de outras coisas que estão inclusive presentes nos regulamentos lá do povo de Israel, seja na lei de Deus ou nos regulamentos internos de costumes e de estrutura civil relacional do povo. Moisés só está contextualizando isso. Lembra que na referência bíblica, principalmente se a gente está olhando as culturas mais antigas da Bíblia, essa ideia da representação de Deus na figura do pai como sacerdote da família, isso é quase uma referência absoluta. Nós estamos muito perto da criação. Hoje isso se banalizou.
o nivelamento humano e essas coisas da perda dos referenciais sociais, praticamente não se tem mais essa referência da figura do pai na família e como representação da presença de Deus na família e da guia de Deus na família. Isso se perdeu, mas se perdeu não porque Deus quis que se perdesse, se perdeu porque o ser humano banaliza tudo, e essa banalização banaliza inclusive Deus, a ponto de as pessoas tratarem Deus como um colega do lado, perde a referência, e é essa referência que está sendo trabalhada aqui. Na verdade ele não estava desrespeitando Noé, ele estava desrespeitando Deus, porque Noé para a família era a presença de Deus na família. É isso que está atrás da história. Não, porque deve ter vários outros relatos na vida de Noé. Sim. Esse especificamente ele relata em função de contexto. Só isso. Você vê que tem uma série de coisas embutidas nesse relato. Tem a bebida, tem o descaso, tem o desrespeito, tem uma série de elementos. O tratamento da nudez, o processo, todas essas coisas estão embutidas nesse relato. Moisés, eu sempre encarei esse texto como uma diferenciação dos povos depois também, será que não é algo assim? Na realidade, não necessariamente, porque isso você já teria em outras referências. Você teria uma referência aqui no caso de Canaã. Quer dizer, por que Canaã foi tratado dessa forma? Na realidade, a história deles começa lá atrás, num distanciamento de Deus. Lembra que toda profecia é um modelo descritivo. Aqui, às vezes a gente olha esses textos e tem a impressão na Bíblia, não, foi Deus que predestinou esse povo para ser desse jeito. Na realidade, a profecia não é assim. A profecia é o inverso. Deus descortina algo que vai acontecer e aí eu acompanho a história. Ou seja, esse distanciamento de Canaã já mostrava qual era a índole de Canaã, qual era a índole de Cão. Então, essa índole má dele provocaria nas gerações seguintes um distanciamento de Deus. E esse distanciamento é nítido na próxima geração já. Se você pegar Cuxi, que é filho dele, e pegar Nimrod, que é neto, você já vai ter lá em Nimrod a fundação do povo assírio, que foi o maior inimigo do povo de Deus. Por quê? Distanciamento de Deus. Eles se tornaram pagãos ao extremo, povos absolutamente bárbaros na maneira de tratar o ser humano. Então tudo isso, quando você olha aqui o texto dizendo maldito é você e você vai ser servo dos teus irmãos, quando o texto traz essa referência, na realidade Deus está olhando toda a história para frente falando, ó, isso aqui é só um demonstrativo do que vai ser. Essa atitude dele para com o pai é o mesmo descaso que essa descendência inteira vai ter com Deus. Não pensando dessa forma, agora a pergunta nada a ver, mas eu nem sei seguir para esse lado e fazer uma pergunta. Eu penso em ter um filho e adotar outro. Muita gente já veio me falar, falou, olha, o filho você molda a criação, mas a índole dele, uma parte ele puxa da herança dos pais. Sim. Aí vai a minha pergunta. Como a descendência, toda a Bíblia sempre fala isso, você acha que é pela criação? Assim, a grande parte disso está na criação. Mas a índole tem problema? Sim, você tem elementos herdados, tanto da estrutura paterna e materna, quanto dos próprios hábitos que se tinha na gestação. Tudo isso impacta uma criança quando nasce. Mas isso não é determinístico. Ou seja, não é porque isso tem um impacto que isso vai ser definitivo. Ele pode ser moldado. Nenhuma tendência precisa se materializar. A materialização dela depende do que você vai fazer para cristalizar isso. Portanto, adotar uma criança implica em cuidado redobrado na forma como eu vou me comportar. Não é como eu vou educar. É na forma como eu vou representar a figura de Deus e a figura dessa estabilidade que pelo exemplo será copiada. Porque do que a gente passa para os filhos, uma parte é santos ou de padrões. Mas a grande massa, talvez 60% ou 70% do que é a educação de uma criança não reside naquilo que eu transmito. Reside naquilo que eu sou, porque eles copiam. O próprio exemplo. Exatamente. Então o que acontece? No caso de ter filhos adotados, isso tem um implicativo redobrado. Porque primeiro é cópia, segundo é cópia das coisas que eu tenho de boas e ruins. E se há uma tendência que eu já tenho diferença e eu não sei qual é, porque não tem como saber, aquilo que é ruim pode se exacerbar no meu comportamento. Então, o único risco que existe é esse, mas nenhum determinístico, porque é filho de tal condição, vai ter tal hábito. Não é uma estrutura determinística. Existem propensões.
Então, por exemplo, você tem um filho de drogados ou alcoólatras. A criança é alcoólatra. Não tem o que discutir. Ela nasce já como alcoólatra, ela já tem uma tendência ao consumo de álcool. Por quê? Ela vai se cristalizar por causa da gestação. Se o pai e a mãe bebem durante o processo, se a mãe bebe durante o processo da gestação, a criança, entre aspas, bebeu junto. A tendência está lá. Lembra que ela se alimenta exclusivamente de tudo que passa pela mãe. Não só isso, todas as tendências emocionais do que se passou na gestação transferem-se ao feto. Então, uma gestação intranquila gera um feto intranquilo. Uma gestação com vários problemas de ordem emocional gera um processo emocional distinto para a criança. Isso não tem como evitar. É endógeno. Agora, isso é determinístico? Não, não é determinístico. Isso é uma tendência. Eu posso cristalizar essa tendência ou posso reverter o quadro. Aquilo que eu fizer durante esse processo é que vai determinar o que vai acontecer daí para frente. Okay? Só isso. O que não significa que os nossos próprios filhos não tenham tendências que herdaram de nós de coisas ruins de nós mesmos. Assim, não, isso na minha família é A única questão é o desconhecimento, entendeu? O único quesito aí no caso de um filho adotivo é que você desconhece quais são essas tendências herdadas. Portanto, tem que redobrar a sua prática. difícil trabalhar, digamos assim. É mais difícil trabalhar no seu sentido, não no da criança. Ela está lá, ela é inerte, ela está lá dentro de um contexto, ela não tem memória prévia, ela não tem nenhum conhecimento prévio, ela tem conhecimento de você. A não ser que você pegue uma criança adotiva com 6, 7 anos de idade. Mas você pegar um bebê, você vai desenvolver esse processo. Ok. Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu tenho medo de expor e achar que é muito infantil, porque eu não conheço muito bem as palavras. Bem-vindo ao Nada a Ver. Só falar, faz a pergunta